Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 25 de dezembro. A partir de hoje você vai acompanhar o que foi notícia no Poder Judiciário este ano. É a retrospectiva 2023. E começamos esta edição especial de Natal com os principais fatos que aconteceram no mês de fevereiro. A gente começa a nossa retrospectiva com a sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023 no plenário do Supremo Tribunal Federal, totalmente reconstruído após os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Marta Ferreira conta como foi. O Dia da Infâmia ficará marcado na história do Brasil, mas as instituições reagiram e cumpriram a Constituição Federal sob a liderança da ministra Rosa Weber, que na abertura do ano judiciário afirmou que a democracia permanece inabalada. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. Em 22 dias, o plenário do STF foi totalmente reformado. E a sessão que marcou a volta dos trabalhos do Judiciário reuniu as principais autoridades dos três poderes, todos afinados na defesa do Estado democrático de direito. Mais do que um plenário reconstruído, o que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para assegurar que não haja 1 milímetro de recuo em nossa democracia. As atribuições distintas e a independência de cada um desses poderes representam os alicerces da democracia. E a convivência harmoniosa entre eles representa o seu esteio. O Supremo Tribunal Federal tem exercido papel fundamental para a consolidação da democracia e para a efetivação dos princípios e garantias dos cidadãos brasileiros. É preciso defender e preservar o STF como instituição vital para a democracia no Brasil. Estamos nos reencontrando com a democracia, com o sentimento republicano, com a nossa Constituição e com a verdadeira liberdade, de que deve presidir o Estado democrático de direito. Na sessão plenária também foi apresentada a campanha Democracia Inabalada, criada em resposta aos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Um abraço ao edifício sede do STF, dado por ministros, servidores e convidados, também marcou a retomada dos trabalhos no tribunal. O ato foi simbólico em defesa do Estado democrático de direito e da democracia. Em fevereiro, nós mostramos aqui no Jornal da Justiça que mais de 190 mil armas e 690 mil munições que estavam sob a guarda do Poder Judiciário foram destruídas entre junho de 2020 e agosto de 2022. Esse foi resultado de uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Exército Brasileiro. A reportagem de Renato Rosa. O material estava armazenado em fóruns, foi recolhido e destruído pelo Exército. O trabalho vem de um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Comando do Exército.
Essa parceria começou em 2017 para destruir armas sob guarda da Justiça, que não são mais necessárias para o andamento do processo penal. Pelo acordo, o CNJ entrega a lista de armas e munições, já disponibilizadas pelos juízes, e o Exército indica as unidades responsáveis pelo recebimento, dá apoio logístico e fim ao material. O último levantamento mostra que entre junho de 2020 e agosto de 2022, foram destruídas mais de 190 mil armas de fogo e mais de 690 mil munições apreendidas. Os tribunais de justiça que mais enviaram armas no período foram o de Minas Gerais, com 25.197 armas, São Paulo, 22.946 e o TJ da Bahia, 13.154. Já em relação ao envio de munições, o TJ de São Paulo encaminhou 122.667, enquanto o Tribunal de Justiça do Maranhão, 78.201, e a Justiça Gaúcha, 63.560, durante o período. A estratégia é que todo o procedimento ocorra de forma mais rápida. A questão não é só desocupar espaço. Manter as armas em depósitos judiciais compromete a segurança dos prédios públicos. Também em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça homologou decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, sediado em Portugal, que condenou o Flamengo a pagar custas de arbitragem. Repórter Rafael Porfírio. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acionou o Tribunal Arbitral do Desporto para resolver uma divergência com o Clube de Regatas do Flamengo sobre a exploração de espaços de publicidade nos jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2017. A federação venceu a disputa arbitral e o clube foi condenado a pagar as custas do processo. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o Flamengo alegou falta de requisitos para a homologação da decisão arbitral estrangeira, com base nos princípios da soberania nacional, da ordem pública e da jurisdição. O Ministério Público Federal, entretanto, ofereceu parecer favorável ao deferimento do pedido homologatório. Ao deferir o pedido de homologação da sentença estrangeira, o ministro Benedito Gonçalves observou que o pedido foi instruído com a convenção de arbitragem e com a sentença arbitral estrangeira em língua portuguesa, sendo incontroverso que o clube foi citado de forma regular. Além disso, o ministro concluiu que não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não há também evidência de que a sentença arbitral tenha sido proferida fora dos limites da convenção. A seguir, a decisão do STF que invalidou uma lei do Espírito Santo que estabelecia critério de idade para ingresso na carreira de juiz de direito. Voltamos já. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, invalidou uma lei do Espírito Santo que estabelecia critério de idade para ingresso na carreira de juiz de direito. De acordo com o plenário, a matéria não está submetida à autonomia dos estados ou dos tribunais. Repórter Renato Rosa. A ação foi da Procuradoria-Geral da República. A lei do Espírito Santo coloca limite de 25 a 50 anos de idade para ingresso na magistratura do Estado. Para a PGR, a norma violou a Constituição, que proíbe critério diferenciado para admissão no serviço público, por motivos de idade, sexo, cor ou estado civil, quando a natureza do cargo não exigir. A PGR também alegou que a norma estadual, ao restringir o acesso ao cargo de juiz de direito a candidatos acima de 50 anos, não respeita o princípio da isonomia ou igualdade, em razão do trabalho dos magistrados ter natureza essencialmente intelectual. Por isso, não há motivos que justifiquem a imposição desse limite. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o STF firmou entendimento no sentido de que até a chegada da lei complementar, prevista no artigo da Constituição de 88, seguem os requisitos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de 1979. Por isso, segundo o ministro, não há como afirmar que tal matéria está submetida à autonomia federativa ou dos tribunais. Ao mesmo tempo, o relator ponderou: na hipótese dos autos, penso que, de fato, a eficácia do acórdão deve ser modulada. Isso porque o dispositivo questionado está em vigor há mais de 20 anos.
de modo que diversos candidatos se submeteram a concurso público e inscrições definitivas foram deferidas ou indeferidas nos termos do artigo agora declarado inconstitucional. Por isso, entendo que razões de segurança jurídica recomendam que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos ex nunc, mantidos os atos administrativos praticados com base na lei impugnada até a publicação da ata de julgamento deste processo. Por unanimidade, o colegiado seguiu o voto do relator. Agora a gente mostra como foi o início das atividades de inspeção das unidades do Poder Judiciário no Amapá. Os trabalhos foram conduzidos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Marta Ferreira. A Corregedoria Nacional de Justiça inicia as atividades de inspeção de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Durante 2 dias, uma comissão vai verificar as rotinas dos departamentos administrativos e judiciais, entre outros serviços. A inspeção de unidades judiciais é uma atribuição da Corregedoria prevista no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, são produzidos relatórios que apontam eventuais deficiências nas unidades e também destacam boas práticas implementadas pelos tribunais. A ação da Corregedoria inclui a apresentação de recomendações voltadas para o aprimoramento dos trabalhos e a melhoria do desempenho dos tribunais. O Centro de Conciliação de Primeiro Grau do TRT da Bahia fechou acordos em 23 processos no valor de mais de R$1.400.000. Foi durante o mutirão itinerante em Alagoinhas, no Agreste Baiano, no início deste ano, como mostra a repórter Carolina Vasco. Durante 5 dias, Alagoinhas, cidade do Agreste Baiano com mais de 150.000 habitantes, recebeu o Centro de Conciliação de Primeira Instância do TRT da Bahia para solucionar processos em tramitação no Fórum da Justiça do Trabalho. Foram 88 audiências designadas, estamos contando com a presença substancial de partes e advogados. O mutirão movimentou mais de R$1.400.000 em 23 acordos homologados e com 200 pessoas atendidas. A vinda do Sejusc 1 para Alagoinhas faz parte do projeto Sejusc Itinerante, voltado para aproximar a unidade das cidades do interior do estado. As audiências estão acontecendo aqui nesta sala, no formato presencial, híbrido e telepresencial. O resultado da Semana de Alagoinhas é um bom resultado de conciliações. Nós percebemos uma triagem de processos e uma solicitação de advogados que realmente têm interesse em conciliar. Então, nós estamos vendo muitas negociações e dessas negociações, muitos acordos fechados. Esses trabalhadores atuaram na construção de uma escola técnica e, ao serem dispensados, não receberam a rescisão. No Sejusc Itinerante, conseguiram fechar um acordo com o ex-empregador. É o caso do Agenilson. Para mim foi bom, né? Bom, entrar num acordo, porque o processo já vem correndo 10 anos. Esse dinheiro, na verdade, veio no momento que eu estou mesmo precisando. Então, por essa forma, eu aceitei fazer o acordo. Silberlon Dantas é empresário no ramo de material de construção e veio solucionar um processo movido pelo ex-funcionário. Quando a gente vem para aqui, a gente se sente muito mais à vontade, fica bem mais fácil, mais rápido, e a sensação para mim hoje é de um alívio, entendeu? Hoje me possibilitando a voltar a participar de licitações e de outras coisas, que geralmente ficamos de fora quando a gente está com restrição. É muito interessante, não só para a cidade aqui, o nosso município, como toda a região, porque às vezes o empresário ele acha que não tem condição de pagar ao reclamante e vindo aqui fazendo acordo, consegue parcelar e é muito melhor. A juíza do Sejusc 1 diz que a ideia é comparecer a outras unidades do interior. O plano é pelo menos uma vez por mês fazer esse encaminhamento do Sejusc Itinerante para alguma cidade. Em Goiás, o projeto de empregabilidade Mais Um Sem Dor ganhou uma cozinha-escola. A unidade móvel foi doada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. Com isso, foi possível levar qualificação profissional a pessoas em vulnerabilidade socioeconômica de qualquer município do estado. Vamos rever na reportagem de Gustavo Toledo. Uma cozinha-escola e muitos sonhos. Essa unidade móvel, instalada na Faculdade Senai em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, vai ser o ponto de partida para a vida profissional de muita gente.
Fogão industrial, freezer, tudo bem equipado para que os alunos tenham acesso a cursos como panificação, confeitaria e auxiliar de cozinha. A cozinha é um laboratório didático de aprendizagem que ele reflete o que tem numa cozinha industrial de um grande restaurante ou numa fábrica de alimentos. Então ela é composta de equipamentos, máquinas e equipamentos, de artefatos de processo de fabricação e produção de alimentos, e nesse ambiente controlado, ambiente que nós chamamos didático, os alunos fazem na prática o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento profissional. Essa unidade foi doada pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás e faz parte do projeto Mais um Sem Dor, que incentiva a capacitação profissional e contratação de pessoas que muitas vezes são excluídas do mercado de trabalho, como trans, travestis, imigrantes, negros, quem está em situação de rua e vítimas de violência doméstica. Aqui o objetivo é devolver a dignidade a essa parte da população que, além de enfrentar a dificuldade econômica, também carrega as dores do preconceito. Foi destinado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Judiciário Trabalhista Goiano uma unidade móvel de cozinha que vai servir de forma nômade para qualificar diversas outras pessoas que pertencem a esse grupo nos mais variados municípios do estado de Goiás, onde não há sede fixa do Senai, no intuito de levar dignidade, levar cidadania e, sobretudo, levar qualificação e inclusão para esse grupo. Em 4 anos, o projeto já qualificou quase 1.000 mulheres em cursos de costura, design de moda, assistente de cozinha e pedreiro. Mudou a vida dessa mulher trans. Antes, ela tinha dificuldade de ser contratada pelas empresas, mas depois que fez curso de modelagem, conseguiu emprego. Esse projeto ele veio exatamente para a gente ser incluída dentro do mercado de trabalho e a gente ter uma oportunidade de crescimento na vida. E é isso, e hoje estou muito grata por isso. Para a empresa que contratou Letícia e outras 4 alunas do projeto, acolher a diversidade é uma forma de cumprir o papel social. É uma transformação de vida que acontece nessas pessoas, mas para nós como empresário é muito bom também. Compensa, porque são pessoas que são treinadas, mas que trabalham, que produzem, que ganham dinheiro e que trazem renda para nós também. Quando a empresa adere ao projeto, quando a empresa dá essa oportunidade para essa diversidade, mediante essa inclusão, ela consegue comprovar para a sociedade, para o seu consumidor, que ela está cumprindo esse social, que está em harmonia com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e do Pacto Global. Para fazer parte do projeto Mais um Sem Dor, basta procurar o Ministério Público do Trabalho ou as unidades do Senai. São 13 unidades fixas que estão nos principais municípios, nas principais regiões econômicas do estado de Goiás. Em qualquer uma dessas unidades, quem tem interesse em participar, em se qualificar, pode acessar a nossa unidade, também nas redes sociais, e a partir desse contato inicial, nós vamos disponibilizar todas as informações para aqueles que têm interesse em se desenvolver, em se capacitar, em se qualificar, em se preparar para o mercado de trabalho. Durante o evento de doação da Cozinha Escola, foi entregue uma placa de homenagem ao presidente do TRT de Goiás, pelo apoio recebido do tribunal. Através das condenações em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, esses valores são direcionados a esse programa, né? Então, ações como essa podem ser feitas em parceria com o Senai, que selecionam, que capacitam essas pessoas. E hoje nós estamos aqui, mais uma etapa desse programa, entregando essa Cozinha Escola, né, adquirida com verbas decorrentes de indenização de ações civis públicas. Até agora, mais de 50 empresas receberam o selo Amigas da Diversidade pelo Ministério Público do Trabalho. Elas entenderam que, mais do que ter lucro, abrir as portas para essas mulheres dá um novo significado para a vida delas. Assim, o projeto cresce na tentativa de diminuir a dor de centenas, milhares e, quem sabe, no futuro, milhões de uns. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. A seguir, a gente exibe reportagem especial sobre os 132 anos de instalação do Supremo na era da República. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo Diamante pela transparência nas ações desenvolvidas. O TJ foi destaque entre as instituições públicas do Estado. A reportagem é de Maritza Fonseca.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública 2022. O TJMT atingiu 95,69% da pontuação máxima entre os entes públicos classificados, seguido do Tribunal de Contas do Estado, que também foi diamante. O resultado foi anunciado durante sessão especial no plenário do TCE. Nós só evoluímos e nesses anos todos conseguimos gerar eficiência suficiente para poder transmitir todas as informações à sociedade mato-grossense. E esse canal, por meio desse radar, por meio dessa conjunção de entidades que vem mostrando o que cada tribunal, o que cada Câmara, o que cada prefeitura, o que cada ente público está fazendo e como está gerindo o dinheiro que é do povo, isso é muito valioso. E por isso nós estamos muito agradecidos e dedicamos esse selo Diamante à nossa presidente antecessora, a desembargadora Maria Helena Povas, que foi a grande capitã desse movimento que hoje nós coroamos recebendo o selo e que nós procuraremos manter. Contratos, despesas, informações institucionais e receita estão entre os critérios avaliados pelo levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Os portais foram classificados segundo diretrizes e critérios de transparência pública nas categorias Diamante, Ouro e Prata. A avaliação alcançou cerca de 8 mil portais públicos de todo o país. Em Mato Grosso, 21 instituições estatais receberam o certificado de reconhecimento. E no dia 28 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal completou 132 anos de instalação na era da República. Vamos rever a reportagem especial que a Viviane Novaes preparou para celebrar essa data tão importante para o Judiciário. 24 de fevereiro de 1891. O Brasil promulgava uma nova Constituição, a primeira da Era da República. A Carta Magna dedicava 5 capítulos à mais alta corte do país. O texto dizia: o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tantos juízes e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. A ele compete processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns e as causas e conflitos entre União e Estados. 4 dias depois da promulgação, o STF foi instalado no Rio de Janeiro numa sessão plenária presidida interinamente pelo ministro Sayão Lobato, o Visconde de Sabará. O Supremo que nasce com a nossa primeira Constituição republicana é um Supremo muito importante. Importante por quê? Primeiro pelo momento histórico, afinal nós estamos saindo do Império e inaugurando esse novo Estado que é a República Brasileira. Então o Supremo ele vai ter um papel muito importante, que é principalmente de entender o funcionamento das leis imperiais que irão vigir dentro da República e também na própria República, ajudando na construção institucional deste novo Estado, desta nova sociedade. 69 anos depois, o Supremo se transferia para Brasília por causa da mudança da capital federal. Passou a ocupar o Palácio de Vidro de Curvas Sinuosas, desenhado por Oscar Niemeyer. Hoje, 11 ministros compõem a Suprema Corte, conhecida como a guardiã da Constituição. O guardião dela no sentido de que qualquer erro do poder político, executivo ou legislativo, há de ser corrigido pela Justiça, em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, que tem autoridade sobre os atos do presidente da República e até do Congresso Nacional em nome justamente da Constituição. É o sumo tribunal do país, por comparação com o sumo pontífice na linguagem religiosa católica. E por isso também que suas decisões definitivas de mérito, sobretudo em ações declaratórias de constitucionalidade e ações diretas de inconstitucionalidade, essas decisões obrigam assim o poder judiciário por inteiro,
como os outros dois poderes da República Federativa do Brasil. São 132 anos de julgamentos históricos. A interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decisão inscrita em 2018 como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Às vésperas de completar 132 anos, o Supremo passou por uma prova de resistência. O ataque do 8 de janeiro deixou sequelas materiais, mas a Suprema Corte do país saiu fortalecida. Assim como o Supremo Tribunal Federal dos primeiros anos não permitiu que carências iniciais de estrutura o tolhessem, na missão confiada pela Constituição de 1891, hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição Cidadã de 1988. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.